Bem-vindos novamente. Às pessoas que estão a acompanhar-nos desde a sua casa ou desde lugares de trabalho. Aldous Huxley dizia que a educação para a liberdade devia começar expondo uma série de factos, mas enunciando uma série de valores. Claro que estes valores devem ser levados à prática, pelo que deviam ser geradas técnicas que permitam que estes valores possam ser levados à prática. Mas, além disso, era preciso trabalhar para combater aqueles que sistematicamente tendam a deitar abaixo os valores. Seja como for, os valores são um guia no nosso caminho. Se a luz do mundo se apagasse, o que não desejamos, mas se apagasse, pensaram quais seriam os valores que nos guiariam como os faróis, como linternas, como focos no nosso caminho? É uma pergunta muito profunda e, pela profundidade desta pergunta, temos a sorte esta tarde de contar com o grande filósofo e escritor Fernando Sabater, que nos vai iluminar neste caminho em prol dos valores. Talvez desta conferência sairão muitas perguntas. Temos as nossas hospedeiras em pontos estratégicos na sala para que possam passar as vossas perguntas, que depois eu transmitirei ao Fernando. E como sabem, o nosso Twitter está ativo. Podem enviar-nos aí as vossas preocupações. Fala-vos agora Fernando Sabater. Caros amigos, antes de mais, tenho que agradecer a oportunidade que me foi oferecida pela Fundação Telefónica e os organizadores destas conferências para estar convosco, partilhar uns minutos e algumas preocupações comuns que temos sobre a educação, que hoje é já uma preocupação, pelo menos cada vez mais alargada. Não quer dizer isto que se tenham soluções definitivas, mas é verdade que, ao passo que há uns anos, quando as pessoas que falávamos de educação, que constantemente estávamos sempre a falar de educação e éramos vistos como pessoas extravagantes e antiquados, a educação é uma coisa que se tem quando se tem crianças pequenas, mas há outras coisas mais transcendentes, assuntos externos. Hoje, pouco a pouco, eu acho que todos têm ido compreendendo que a educação não é algo banal, não é um adorno, não é uma coisa que mais que seja oferecida pelo Estado. A educação não é apenas mais uma coisa. Apesar de que agora se fala de gasto, de despesa na educação. A educação não é uma despesa, é um investimento. E um investimento imprescindível. É um investimento desses que dão sentido ao Estado. Há coisas que o Estado oferece porque são estimulantes e interessantes para os cidadãos, porque de alguma maneira são como esses benefícios colaterais que tem o convívio dentro de uma sociedade democrática, mas é que há algumas questões que são o âmago, o núcleo essencial que justifica a existência do Estado e da sociedade. E a educação é uma dessas coisas. Portanto, a educação não é mais uma coisa, é um assunto fulcral, básico, e cuja importância, enfim, não deverei aqui ponderar perante vós. E agora, em tempos de crise, estamos a ver que os países que mais esperanças têm para sair da crise, ou que já estão mesmo a sair dela, já estão a conseguir fugir aos piores aspectos da crise, são, e não é por acaso, os países que mais investiram em educação, que mais apostaram na educação, que mais a prepararam. Ao passo que os países que, infelizmente, descuramos muitos aspectos da educação, multiplicamos, talvez, com uma certa esterilidade opressiva, as leis de educações, umas sobre outras, de maneira que não houve praticamente um estudante desde o início da democracia que tenha começado e acabado o liceu, o sistema liceal, com o mesmo sistema educativo, e enfim, os países que não tivemos uma boa formação profissional, os países que descuraram essas coisas porque eram caras, porque eram difíceis, porque havia outras que pareciam mais urgentes. Hoje somos os países que mais dificuldades temos a ter para sair da crise e que levaremos mais tempo a sair da crise. A boa educação, como se disse muitas vezes, é cara, porque exige
grupos pequenos, professores de apoio, instrumentos adequados, etc. Formação dos professores, mas se a boa educação é cara, vamos experimentar com a ignorância e verão que dá pior resultado. Eu queria dizer aqui, os senhores sabem que os filósofos nunca vamos fazer análises exclusivamente baseadas em pautas práticas imediatas, mas a filosofia é como um passo atrás para pensar as coisas no seu conjunto e no seu sentido. Muitas vezes os debates concentram-se se é preciso dar tantas horas desta ou aquela disciplina, se é preciso meter mais matérias disto ou mais matérias daquilo, mas perde-se de vista o que se quer com a educação. Porque todas as respostas que dermos a essas coisas vêm antecedidas da resposta à pergunta que é o que queremos que seja a educação, o que pedimos à educação. Eu acho que há 3 níveis de exigências que podem ser feitas à educação, que vão do mais imediato e do mais simples de compreender ao mais complexo, pelo menos de atingir. É evidente que a educação tem um aspecto de mera preparação para a vida laboral, para a vida útil, para o trabalho, etc. E muitas vezes essa é a única que se tem em conta. Eu quero que o meu filho estude para ser uma pessoa de proveito, uma pessoa que trabalha, que ganhe dinheiro, que ascenda na classe social, etc. A escala social, etc. Esse é um objetivo, não haja dúvida. Facultar ao filho uma série de capacidades, de habilidades na leitura, na aritmética, na capacidade de compreensão de uma série de princípios científicos, de manejo de uma série de instrumentos. Isto é, formar uma pessoa para que seja útil no mundo laboral é, obviamente, um dos objetivos da educação. É o mais facilmente compreensível, mas não é nem de longe o mais importante. É um nível mais imediato, porque todos veem imediatamente a utilidade de que qualquer um comece a trabalhar. Mas a educação não é só a fabricação de empregados. Não é uma fábrica de empregados, de operários, ou de empregados, ou de diretores. A educação, obviamente, tem essa dimensão de formação laboral, mas não é nem a única, nem a primeira. Subindo um bocado mais acima dessa formação, está a formação dos cidadãos. Quer dizer, a democracia é um sistema de artifícios. Todas as instituições, todas as garantias, os direitos do sistema democrático são uma obra de arte social. A democracia não é algo elementar, não é algo espontâneo, não é uma coisa que tenha aparecido de repente com uma planta selvagem. É uma obra de arte social decantada historicamente com as virtudes e, por vezes, com algumas dos estigmas das obras históricas. Uma das exigências da democracia é que precisa de cidadãos capazes de a utilizar. Pensem que a democracia é um desses aparelhos maravilhosos, um smartphone, um tablet, essas coisas que nos fascinam quando nos são oferecidas, mas que se não temos um folheto de instruções ou uma pessoa entendida que nos explique como é que se tem que manejar, não serve para nada. Não há dúvida de que esse aparelho é muito engenhoso, está cheio de possibilidades, é um esforço intelectual enorme, mas se uma pessoa não sabe utilizar, não serve para nada. A democracia em si mesma é um instrumento extraordinário, mas que é preciso saber manejar. Em si, não tem piloto automático a democracia. Não serve a funcionar. A democracia não funciona carregando num botão. Não funciona se não a fizermos funcionar. O coração, o âmago, o motor da democracia somos nós, os cidadãos. Os políticos, porque numa democracia não devemos esquecer que políticos somos todos. E, portanto, a formação de cidadãos é a formação dos líderes políticos que irá ter o país, o sistema democrático, porque
Na democracia todos temos que ser políticos. Se queremos ver a importância de formar qualquer pessoa, desde o mais humilde ao mais simples, mais singelo, devemos pensar que dessa pessoa também irá depender as decisões a ser adotadas no futuro, etc. Há algum tempo, John Kenneth Galbraith, um economista e sociólogo canadiano, que acho que trabalhou em Harvard toda a sua vida, num dos últimos livros escrevia: todas as democracias contemporâneas vivem sob o receio permanente sobre a influência dos ignorantes. Quer dizer, os ignorantes têm voto como o resto das pessoas. Os ignorantes são também políticos, como o resto das pessoas. A política faz também contando com eles e, portanto, são maioria, são mais influentes que o resto, acabam por se tornar um perigo. Apoiarão medidas demagógicas, bloquearão medidas necessárias que se queiram adotar, etc., etc. De maneira que a formação de cidadãos capazes de utilizar bem a democracia, que é essa ignorância a que o Galbraith se refere, não está a falar de uma ignorância no sentido de alguém que não conheça princípios científicos, não sei, a função fanorogma das plantas. Não, a ignorância a que se refere Galbraith é a ignorância dos mecanismos necessários para o funcionamento de uma democracia. A ignorância que impede persuadir e ser persuadido pelos outros, que é um dos elementos básicos em qualquer democracia, que impede persuadir, porque muitas vezes a violência, os surtos de enfrentamentos no sistema democrático é porque há pessoas que são incapazes de exprimir de maneira inteligível e racional as suas exigências sociais aos outros. E sujeitos a essa falta de liberdade de expressão, optam pela violência ou qualquer outra forma incorreta de expressão. É imprescindível ser capaz de persuadir e é imprescindível ser capaz de ser persuadido. Quer dizer, compreender e aceitar argumentos. O que é muito mais difícil do que parece, não é uma coisa tão espontânea como podem pensar. Sobretudo há países como o nosso, em que há pessoas que se orgulham em ser impersuadíveis, que nenhum argumento lhe faz mudar de opinião, porque pensam que mudar de opinião é algo vergonhoso, uma espécie de traição a si próprio, quando, pelo contrário, é uma mostra de que se pertence à espécie racional. Dizem, não, eu penso mesmo desde que tinha 18 anos. É um sinal perfeito de que não pensou nada nem aos 18 anos, nem agora. Entrou-lhe uma ideia na cabeça como se fosse uma mosca, não consegue sair do tubo e lá continua a zombar. Criar pessoas capazes de persuadir, capazes de entender argumentos inteligíveis, capazes de entender como funciona o sistema democrático. Eu penso que um dos elementos da cidadania essenciais que deve transmitir a escola, na sua função pública, é o laicismo. O laicismo é um elemento essencial, não é acessório da educação democrática. Mas o laicismo não é só que o ensino não possa estar, de certa maneira, dirigida ou controlada, viciada, posso dizer, por crenças religiosas de um ou outro tipo. É evidente que a separação entre o que pode transmitir-se numa escola, que são princípios racionais científicos, e as bases das leis fundamentais do país, e mais nada, porque é o que transmitem as escolas, não pode ir acompanhado de elementos religiosos, que são respeitáveis, mas não são obrigatórios para ninguém. A religião é um direito para quem, mas não é um dever de ninguém. Isto, evidentemente, faz com que, para mim, a presença na religião como uma disciplina mais ou menos normal é algo indefensável na escola pública. Mas, além disso, o laicismo tem uma maior extensão, porque o laicismo quer dizer também que os estudantes irão poder gozar de uma cultura comum,
quer dizer, de uma cultura não viciada por grupos, por fações, por separações que desagregam o âmago essencial daquilo que se partilha, da cultura partilhada. Laicismo vai tanto assim contra os preconceitos religiosos como contra qualquer outro preconceito, quer seja étnico. A ideia de que o cidadão é a base da sociedade democrática, não as etnias ou regiões, ou os localismos. Os cidadãos são cidadãos, não são nativos, não são autóctonos deste ou daquele lugar. Alguns países como o nosso, infelizmente, acabou-se por chegar ao absurdo de que os cidadãos se sentem cidadãos da sua comunidade autónoma, da sua região, mas não do Estado ao que pertencem. Porque consideram que a cidadania é uma espécie de excrescência do chão, que as pessoas crescem como crescem as orquídeas. A cidadania, no seu caráter abstrato, no seu caráter, digamos, de norma pautada institucionalmente e não surgida da terra, não compreendem isso. Isso é o que temos que ensinar. Por isso é importante que haja um ensino de uma educação cívica ou da cidadania, etc. Para ensinar as pessoas o que significa ser cidadão. Porque, caso contrário, pensarão que com ser nativos, oriundos, ser daqui ou ser como se é aqui, é tudo o que é preciso ser. Portanto, a cidadania é o segundo objetivo e acho que o plano mais essencial, por cima desse plano laboral e instrumental de criar empregados e pessoas úteis, está este outro plano de pessoas, de cidadãos capazes de utilizar de uma maneira crítica, construtiva, inventiva, as instituições democráticas e de as utilizar não ao serviço de dogmas ou de etnias, mas ao serviço de projetos comuns racionais. Muitas vezes diz-se, bem, mas e as emoções? Não. A escola está para desenvolver a capacidade racional. A capacidade, a razão de cada qual desenvolve-se em dois caminhos. O meramente racional, quer dizer, procurar os melhores instrumentos para obter um fim, isto é, os meios técnicos, os meios científicos, os meios de qualquer outra ordem para atingir um fim proposto, isso é o racional, e o que é razoável. E o razoável é a que convivia com as pessoas, a procura de quais são esses fins que pretendemos atingir pela via racional. Quer dizer, há pessoas racionais quanto aos instrumentos e perfeitamente carentes de razão quanto aos fins que se podem procurar com os outros. Por isso é imprescindível, para além das disciplinas técnicas, tem que haver também disciplinas que se refiram aos fins, como são a filosofia, a literatura, etc., que infelizmente hoje vemos que também vão ficando postas de parte. Há que privilegiar o desenvolvimento do racional e do razoável na escola. Esses são os objetivos que um cidadão tem que ter como background para poder exercer como cidadão. A cidadania não é um dado espontâneo, genético, é algo que nasce precisamente de uma forma, de uma criação social. E há ainda um terceiro plano, acima desse plano laboral e da formação de cidadãos, e há um terceiro plano que talvez seja o mais importante de todos, mas é ao mesmo tempo o mais difícil de definir e, naturalmente, de atingir. Um dos principais livros escritos sobre esta questão, sobre a questão da educação, escrito pela professora Martha Nussbaum, professora de filosofia clássica norte-americana, que escreveu muito sobre a questão da educação e que obteve recentemente o prémio Príncipe de Astúrias. Nussbaum escreveu um dos livros que mais reúne as suas opiniões, que se chama Cultivar a Humanidade. Este é o terceiro objetivo, desenvolver a nossa humanidade em todos os aspectos, mais além de sermos possíveis trabalhadores úteis, mais além de sermos cidadãos capazes de utilizar a democracia de uma maneira adequada. O mais importante é sermos seres humanos plenos e, em última análise,
felizes. A felicidade humana, o objetivo de plenitude, de excelência humana, é o último nível que também se pretende na educação. É um nível ambicioso, é um nível muito alto, difícil de formular, que por vezes pode parecer pretencioso, mas se a educação, em última análise, embora seja uma espécie de horizonte longínquo, não pretende a felicidade, eu acho que falta aí qualquer coisa. O verdadeiro objetivo da educação é preparar as pessoas para serem felizes, humanamente felizes. Quer dizer, com outros, solidários, cultos, juntos, num contexto de cooperação, de projetos comuns, paradoxal, enfim, como é a vida humana. E dentro dessa vida humana, obter uma razoável felicidade tem que ser um dos objetivos da educação. Eu acho que são estes três níveis, o nível laboral, o nível cívico e o nível, digamos, humano, de cultivo da humanidade, os três níveis que pretende a educação e que são três níveis indispensáveis, como podem ver. Indispensáveis porque um ser humano nunca fica sem ser educado. Pensamos, não podemos deixar de se educar, isto ou aquilo. Não há temor nisso. A educação está inscrita de tal maneira naquilo que nós somos, que todos os seres humanos são, antes ou depois, de uma ou de outra maneira, educados. O problema é quem é que os educa? Quem educa os seres humanos? Aquele que não tem a sorte de ter uma família, uns pais preocupados dele de uma maneira carinhosa e depois os professores que se esforcem para lhes dar boas lições e bons conhecimentos, etc. Os que não sejam educados por eles, será educada pelo grupo de gangsters que há no seu bairro, os piores exemplos que fazem na televisão ou as fórmulas mais brutais e corruptas da política, etc. Sem educar não fica. O problema é quem o irá educar. E o problema é se os bons educadores conseguiremos chegar antes que os maus. Muitas vezes, sobretudo aos que temos falado de questões de ética, etc., dizem-nos, bem, mas de que é que isso serve? A falar de solidariedade, que é preciso combater a intolerância, a xenofobia, se depois os alunos saem das aulas e encontram os exemplos de tudo o contrário. É claro, o que dizemos é que é por isso que é preciso educar. Por isso, se o mundo estivesse cheio de émulos da Madre Teresa de Calcuta ou de São Francisco de Assis, não é preciso educar. Só teríamos que dizer, olha, sai à rua e faz aquilo que vires. Mas como não podemos dizer isso, porque não é precisamente este o caso, no caso não é precisamente que as pessoas que hajam no mundo sejam santos nem nada parecido. Nem sequer as pessoas decentes são muito mais numerosas do que as outras. Temos que os formar e preparar-se para se enfrentarem com as dificuldades de um mundo que não é precisamente aquilo que nós queríamos. É por isso que temos que educar. Há que educar porque nós temos nas nossas mãos um controlo que nós, como sociedade, quer dizer, a sociedade democrática, a educação, educam na defesa própria, educam para evitar o que aconteceria se não se educasse. Não é simplesmente um altruísmo de que queremos o melhor para os outros, não, também, mas não é só. Mas queremos o melhor para a sociedade em que estamos e sabemos que uma sociedade bem educada é uma sociedade que inclui perigos. E é por isso que temos que educar. Uma das dificuldades que tem a educação relativo ao rezago educativo é que uma das características da educação é que apenas é reclamada por aqueles que já estão educados ou bastante educados. Quem não estiver absolutamente nada educado, muda de educação e outras coisas. Refeições, educação, jogos. Uma criança pequena, antes de receber nenhuma pauta educativa, nunca pede ou nunca diz: mamã, ensina-me geografia. Ninguém faz isso.
quem não tiver nenhum nível educativo ainda, o que querem é alimentos, brinquedos, divertimentos, etc., mas não exigirão qualquer nível de educação. Mas quem já conseguiu avançar algo na área da educação, então pede cada vez mais, porque quando se conhece mais, é quando pedimos mais educação. Porque nunca se ouviu alguém que não ouviu música clássica ou que não ouviu mais que tambores, os tantãs, que muitas vezes passamos por um lugar, por um sítio e ouvimos esses tantãs, pois ninguém vai pedir que o seu ouvido seja formado em música clássica, mas quem já começou a ouvir e que ouviu Beethoven e Chopin, naturalmente quer mais. Ora, quem nunca conseguiu juntar dois números, possivelmente vai considerar a matemática como uma coisa desnecessária, mas quem já avançou algo com a aritmética vai exigir mais, porque começa a descobrir essa graça, a graça dos números. Isto também acontece com a literatura e com outras disciplinas. Porque quando já demos alguns passos nesse terreno da educação, é que quando começa a sentir cada vez mais a necessidade de ser educado. Portanto, eu penso que as sociedades têm ou devem exigir aos nossos políticos uma preocupação pela educação e que não o utilizem como uma arma no que se refere às lutas políticas e que a educação fique à margem dessas lutas políticas, com os seus orçamentos suficientes para que se possam desenvolver, com um denominador comum compartilhado com todos, mas sem estar submetidos a esses vai-vens que muitas vezes se verificam. Isto é o que nós temos que exigir à sociedade, porque é muito difícil que um político pense nas coisas nesse tempo educativo, porque o tempo da educação é muito lento. Pensem que, a partir da manhã, oxalá que seja assim, em todos os países a educação comece a ser maravilhosa. Quando é que poderíamos realmente verificar tudo isso? Desde 15 anos não há nenhum político no mundo que possa pensar em todas estas coisas, em todas estas políticas, digamos, com um prazo tão lato. Portanto, nós, os cidadãos, os políticos vêm, mas a sociedade continua. E essa sociedade sempre vai precisar de educação. Mas não se trata de uma educação através de uma obsessão da nova educação, orçamentos, técnicas, internet. Naturalmente são ferramentas úteis, porque a educação significa preparar-nos para o mundo do presente e para o mundo da amanhã. Mas todas essas ferramentas fazem parte da educação. Mas pensar que a educação é uma espécie de renovação permanente, algo insólito, algo que nunca foi feito, bom, isto é uma ideia muito antiquada. O esforço de um professor que quer cada vez mais nas suas aulas, onde se reúnem os alunos de todos os níveis, de todas as categorias, porque uma aula, uma sala de aulas é um microcosmos. Há rapazes, raparigas, há raças diferentes e todos eles estão unidos por esse espaço. É um espaço racional, onde não há discriminações e que, pela necessidade de aprender a própria aula, é mais importante de tudo aquilo que se vai ensinar nela. O facto de estarem todos numa aula já é importante. E o facto de ter um professor, que é uma pessoa que está a viver para nós nessa altura, nesse mesmo momento, aprende-se de pessoas, de seres humanos, com as suas falhas, com as suas virtudes. Portanto, temos que aprender de pessoas. E é muito importante que o professor esteja aí. E quando alguém diz, bom, isso é uma noção muito antiga, não sei, milhares de anos, ensinar sempre a mesma coisa. Sim, levamos 150 milhões de anos a fazer o amor da mesma maneira e ninguém se queixa disto. Bom, mas não é necessário que se esteja a mudar sempre, a inventar novidades, que muitas vezes é a verdade, é a intenção de ocultar outras preocupações. Ora, para mim, isto é o mais urgente. Devemos lembrar-nos dos diferentes níveis da educação. Devemos também recordar que nós, do ponto de vista social, não a vivemos
desde fora, desde cima, aquilo que nos vão dar é sempre, digamos, tendências, vamos oferecer tendências sectárias e não uma melhoria profunda da educação. E, em último termo, isto não é uma despesa, não é uma actuação onde gastemos dinheiro, mas sim devemos e podemos regenerar a sociedade. A sociedade, sem esse estímulo, sem esse fermento, sem um motor educativo, nunca conseguirá sair dos seus vícios, dos seus problemas, das suas rotinas nefastas. E por isso, a educação é aquilo que nós temos que fomentar como uma âncora de salvação para que nos possamos salvar de todos esses males. É isto que eu queria recordar a todos os senhores, mas com certeza os senhores sabem que nós, os filósofos, sempre temos este ar e tal, parece que estamos a descobrir alguma coisa nova, mas os senhores conhecem todas estas coisas. Para mim são importantes e também são importantes que as relembremos às pessoas que nós escolhemos para ouvi-las. Muito obrigado. Pues muchas gracias, Fernando. Muito obrigada, Fernando. Convidas-me para que me sente aí contigo? Fernando, muito obrigado e também quero agradecer a todos os que estão a participar. Chegaram-nos muitíssimas perguntas. Eu tinha um monte de papéis. Se isto fosse uma lotaria, o Fernando com certeza que ia ser a lotaria, porque tínhamos todos os números. Ora, muito bom. Vamos a selecionar algumas perguntas, mas algumas delas são interessantíssimas. A primeira vai levar-te a pensar muito. Esta pergunta está relacionada com o seguinte: qual é a cultura atual ou antiga, quanto a ti, seria um modelo a seguir relativamente aos fins educativos? Aos objetivos educativos, isto é muito difícil, repara, porque a sociedade moderna é a sociedade mais includente que existe. É verdade que a sociedade grega, a democracia grega, que foi a inventora do termo, da ideia da educação ligada à democracia, propôs fins, objetivos, que hoje, para nós, são os mais desejáveis, que é um desenvolvimento cultural, um conhecimento humano, uma vida na polis, viver em comum, mas para nós era uma sociedade também muito excludente. Porquê? Porque exclui da cidadania as mulheres, exclui os metecos, isto é, aqueles que não eram nativos, não eram oriundos de Atenas. Portanto, inclusivamente, essas sociedades que propunham objetivos que agora, para nós, sim, são utilizáveis ainda, mas como modelo, francamente, não nos servem. E ao longo de todo esse tempo aconteceu a mesma coisa. A educação chegou a todos praticamente no século passado, porque até essa data, se os senhores se lembram ou leem as novelas de Dickens, os senhores podem ver que a educação formavam os nobres para que conhecessem os seus privilégios e os outros eram domesticados para que se unissem aos nobres e de alguma forma fossem trabalhadores e o mais barato possíveis e muitas vezes manejavam também o látigo. Ora, no que se refere à mulher, ainda não se tinha começado a educar a sério a mulher porque havia uma exclusão da mulher da educação e o facto de que apenas umas poucas ao longo do tempo se tivesse educado, até que na nossa época se tivesse generalizado a educação para todos, foi um avanço fundamental. Então, quanto a mim, podemos assumir alguns elementos culturalmente significativos e também estímulos ideais de muitas culturas, mas é a nossa época quando a educação conseguiu atingir o nível mais includente para todos e também trouxe os maiores problemas. A educação para 15% da população do que a educação devia ser aplicada em 100%. Na Espanha, o grande salto educativo foi precisamente quando houve o primeiro governo socialista que, digamos, estendeu a educação para todos. Ora, antes a educação, digamos, que era mais restrita, principalmente a educação de um determinado nível de qualidade.
Quando a educação pode chegar a todos, surgem problemas. Há massificação, faz falta mais professores, é necessário educar, e não apenas as pessoas tradicionalmente de famílias estabelecidas, mas também os imigrantes, aqueles que vêm de fora. Isto exige outro tipo de esforço, mas com essas barreiras e todos estes problemas podemos dizer que a educação é mais includente do que nunca foi. Ora, são desafios, o que nos está a colocar aqui um dos nossos tuiteiros, através da rede, devemos tirar os alunos da sua zona de confort para conseguir uma educação mais dinâmica e mais flexível. Repare, temos que formar pessoas, educar pessoas que sejam capazes de realizar um esforço, porque um dos grandes enganos da educação é dizer podemos aprender a brincar, divertindo-nos. Não, isso não é verdade, isso não é assim. Aprenda usted inglês sem esforço. Não, todos sabemos que assim não se consegue aprender inglês, não se consegue aprender coisíssima nenhuma, porque o esforço per se não é uma coisa má. Há esforços que são estimulantes para a vida, porque quando nós temos algo que gostamos, podemos fazer muitos esforços para conseguir isso que queremos e desfrutamos ao fazê-lo. Portanto, eu digo que a educação não é educar as crianças para que aprendam a brincar. As crianças brincam perfeitamente sem ir à escola. Ora, a educação é para que eles aprendam a cumprir, para que se esforcem, para que saibam que devem prestar atenção. A atenção é uma das coisas fundamentais que devemos desenvolver através da educação, porque há muitos elementos que levam uma criança a dispersar-se. Por exemplo, um miúdo que esteja com um tablet ou que esteja com os auriculares no ouvido, está a ouvir música. Conseguir que ele mantenha a atenção é muito difícil. E sem atenção não há desenvolvimento intelectual. Quanto mais dispersos estejamos, mais tontinhos ficamos. Portanto, a atenção é fundamental para o desenvolvimento intelectual e aprender a poder estar concentrado e poder prestar atenção em coisas relevantes. Eu digo que isso é fulcral. Sim, é preciso esforço, como tu disseste, esforço e concentração. E vemos isto nos desportistas de elite. Se o Rafa Nadal todos os dias quisesse dormir a sesta e depois uma almoçarada com os amigos, com certeza que ele não jogaria ao ténis. Repara, aqui pergunta, qual seria, na tua opinião, os 5 valores fundamentais para educar e formar pessoas de bem? Penso, eu vou só dizer 3, não vou falar nos 5. Eu creio que com os 3 já é suficiente e a partir desses 3 os senhores já podem derivar mais. Para viver, em primeiro lugar, é necessário coragem, é necessário ter valentia, porque a primeira coisa de que somos conscientes é que morreremos algum dia da nossa morte, e a morte realmente provoca medo. Ora, constantemente estamos a viver face à morte, mas para viver é necessário coragem. Para fazer face à vida, às suas dificuldades, precisamos de coragem. Sem coragem, a vida não vale nada. Preciso ter coragem. Segunda forma seria para viver, no sentido mais restrito, mas depois temos o conviver. E para conviver é necessário ser generosos. A convivência sempre envolve renúncias, sacrifício, limitações. É necessário partilhar, ajudar, compreender. Temos que saber ouvir. Temos que renunciar a uma parte dos nossos caprichos para permitir que os outros desenvolvam os seus. Ora, todas estas convivências são dolorosas, as amorosas, as privadas e também as públicas. Todo tipo de conviver é difícil. Temos que aceitar que o nosso desejo de omnipotência tem que ficar limitado para partilhar com o outro. Tem que haver renúncia, um pouco de dor. Isso chama-se generosidade. E no fim dizermos, isso mereceu a pena. Coragem para viver, generosidade para conviver e depois prudência para sobreviver, porque, naturalmente, há muitas coisas que estão permanentemente a ameaçar a nossa existência, sociais, privadas, higiênicas, etc, etc. Portanto, aprender a sobreviver com prudência, sabendo
dosear os nossos riscos. Isto é importante. Portanto, eu penso que coragem para viver, generosidade para conviver, prudência para sobreviver. Eu penso que com estas três já é suficiente, temos uma parte do caminho percorrido. Sim, daqui podem-se derivar outros valores. Bom, há pouco tu frisaste essa racionalidade que deve ser trabalhada na educação. Aqui fazem uma pergunta sobre a educação emocional, onde poderias enquadrar essa educação emocional no sistema educativo formal. Repara, a educação emocional pode chegar-nos por outras vias, isto é, a educação emocional nasce através da convivência com as pessoas. Uma família é uma escola de doutrinas emocionais, porque estamos identificados com as pessoas que nos rodeiam. E depois, quando saímos do nosso núcleo familiar e já entramos num contexto social e de classe, então as relações humanas são aquelas que nos vão educando emocionalmente. Não existem classes de educação emocional. O que existe são experiências que emocionalmente nos educam. Os amores, desamores e tudo o mais. Ora, devemos deixar essas prejuízos de que nas aulas os professores têm que converter-se num diretor de sentimentos. As aulas são para desenvolver a razão. E apesar da mania que existe presentemente de falar constantemente das emoções, dos sentimentos, e tudo isso nos dá vida. A vida faz-nos desarrollar todo esse tipo de sentimentos. Naturalmente, as pessoas com mais maturidade podem ajudar os outros a suportar os desenganos, ajudá-los a conviver, a fazer face a exigências e os problemas, mas o mais importante na escola é o desenvolvimento da parte racional. A parte emocional é educada ou provém através da experiência. Mas, através das situações que nos acontecem na vida, também nos estão sempre a transmitir mensagens para captar essa educação emocional. E aqui uma pergunta muito atual. Dizem, o que é que o senhor opina deste movimento da democracia real entre todos e se tu pensas que vai ter uma repercussão no nosso sistema educativo? Bom, eu não sei qual é o movimento a que se refere. Talvez seja a agitação que existe atualmente. Repara, uma democracia é o lugar onde há este tipo de situações. Eu já tinha dito que numa democracia todos somos políticos, todos devemos participar. Os gregos tinham uma expressão que nós utilizamos para outros fins, aquele que não queria fazer parte da vida política ativa da polis. Era idiotiques, era o idiota, é aquele que vive apenas para si. Portanto, essa idiotez é viver apenas para si próprio. E esquecemos que estamos numa sociedade. Todas as sociedades democráticas sempre estão ativas, em movimento, não porque 4 vão para uma praça, enfim, aí a gritar. Não é nada disso. A política é necessária. Montesquieu dizia, no espírito das leis, que quando nós aproximamos o ouvido a uma sociedade, se tudo está em silêncio e tranquilo, isso é uma tirania, mas se ouvimos barulhos, gritos, protestos, isso é uma democracia. Portanto, quando nós aproximamos o ouvido da democracia, aí está a discrepância, porque faz parte da democracia, é a discussão. E para isso também faz falta a educação, saber o que são realmente, enfim, coisas sem importância ou outros aspectos que são muito mais importantes. Fernando, realmente a tua apresentação suscitou uma grande agitação, uma grande efervescência na rede. Queremos agradecer-te porque provocaste para que todos possamos reagir. Ao fim e ao cabo, é isso mesmo, é estar na vida. Muito obrigado, Fernando.